Vou voltar pra cá. Bom, então aqui, área de quadrado ou retângulo. É a mesma fórmula, vou colocar dessa forma. É o quê? É uma base. É base. Vezes esse Hzinho, que significa altura. Só que no caso de um quadrado, todos os lados de um quadrado são iguais, porque a gente está falando de polígonos regulares. Então, no caso do quadrado, a altura é o quê? A base do quadrado é o quê? É esse lado dele aqui, ó. Então, é o Lzinho, que é o lado, vezes a própria altura dele, que é o lado dele. L vezes L é o quê? Apesar de estarmos falando de números, letras estão muito presentes na matemática. Provavelmente você já conseguiu perceber isso aí no decorrer do teu ano, que você estava estudando matemática aí. Eu percebi, ó. Né? A pessoa falou, nossa, eu estou estudando matemática, para que tanta letra? Porque as letras são justamente as incógnitas ou as variáveis que nós precisamos encontrar. Porque então, todas as vezes, a gente fala, mas por que tem que ter as letras? Porque a matemática, ela é utilizada, Cauã, para a gente solucionar problemas. E problemas, nós nunca sabemos o resultado ou a resposta de um problema até encontrá-los. Então, por isso que a gente põe as letras, que é para nós irmos em busca dessa solução. Por isso que você vê muita letrinha aí no meio da matemática, e não somente os números. Então, aqui, ó, no caso, a lateral dele, o lado vezes o lado, ele vai dar o quê? Um lado ao quadrado. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um quadrado, onde o lado dele aqui, por exemplo, vale 2 centímetros. Qual que é a área desse quadrado? Se é um quadrado regular, significa o quê? Que todos os lados dele são iguais. Então, não sei esse caso. A área de um quadrado, se a base dele é 2, ele é regular, a lateral dele também é 2. Então, a área eu acho como? 2 vezes 2. que vai dar 4. 4. 4 o quê? Eu estou falando de centímetros. Então, 4 centímetros quadrados. A gente, em algum momento, vai estudar sobre sistema de unidades, eu vou te explicar melhor a respeito dessas medidas, centímetro quadrado, milímetro quadrado, a gente vai com calma isso daí. Mas o que interessa agora é isso. A área de um quadrado, a gente calcula dessa forma aqui, ó. O lado dele vezes o próprio lado dele, porque é a base vezes a altura, que a gente está calculando essa área aqui. Beleza? Beleza. Professor, me dá um exemplo aí do triângulo, que o senhor só colocou ali a forma. Então, bora aqui para o triângulo, só para eu ter um exemplo. Vamos imaginar aqui, por exemplo, eu tenho um triângulo. Imagina que esse mesmo triângulo, ele não vai ficar bonitinho porque eu estou fazendo aqui na mão. Mas vamos imaginar que a base dele aqui seja 4 e a altura dele aqui seja 2. Então, a área desse triângulo é o quê? A área é base. A base dele é o quê? 4. Vezes a altura, que é 2. Dividido por 2. 4 vezes 2? 8. 8. 8 dividido por 2? 4. 4. Então, a área desse triângulo, no caso, é 4. Tá? Mas se eu colocar centímetro, por exemplo, aqui também vai ser 4 centímetros quadrados. Então, a aplicação da fórmula é basicamente essa, tanto para o triângulo quanto para o quadrado. Tudo bem? Tá bom. Aqui está tranquilo, né? Tá. Beleza. Vamos aqui falar agora do pentágono, porque assim, como a gente estava vendo aqui, as figuras, os polígonos regulares, ele tem 3, 4, 5, 6, e aí assim sucessivamente. Para a gente entender aqui um pouco mais, quando eles têm mais de 4 lados, vamos pegar aqui um pentágono, por exemplo. E aqui eu vou precisar de um pouquinho mais da tua atenção nesse sentido aqui. Vamos lá. Um pentágono, nesse caso aqui, ele tem 5 lados. Tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Tá? Então, aqui, ó, a primeira coisa, um outro ponto que eu até vi aqui, tinha acabado de mencionar, às vezes nos exercícios eu estava vendo que estavam cobrando de vocês, perímetro. O que é perímetro? É a soma de todos os lados. É a soma de todos os lados. De uma forma muito simples é isso. O perímetro é a soma de todos os lados. Tá? E, nesse caso dos polígonos regulares, nós temos essa nomenclatura aqui, ó, chamada apótema. O que é isso? A apótema é justamente, como ele fala aqui, é um segmento de reta que une o centro do polígono ao meio de um dos lados. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, o centro do polígono, que é aqui, ó, aqui onde está o pontinho O, esse pontinho aqui, até o meio de um dos lados, ou seja, aqui é o lado do polígono, aqui é o lado dele. Então, até o meio dele, esse azinho aqui é a apótema. Se eu pegar daqui para cá, ó, é a apótema também. Se eu pegar daqui para cá, também é apótema. E assim sucessivamente para os outros lados. Ok? Tá aí? Uhum. Ok. Tá, bacana. E aí o que acontece? Se a gente observar esse polígono que está aqui, do jeito que ele está aqui, e dividi-lo em triângulos, nós vamos perceber que cabem desse polígono aí 5 triângulos. Na verdade, cabem muito mais, né? Mas ele cabe aqui, por exemplo, nós temos esse triângulo aqui, nós temos, deixa eu falar assim, nós temos esse triângulo aqui, nós temos todo esse triângulo aqui, todo esse triângulo e todo esse triângulo. Então, 1, 2, 3, 4, tem 5 triângulos aqui dentro. Obviamente, dá para nós dividirmos ele em triângulos menores. Mas qual que é o ponto da questão aqui? A base desses triângulos corresponde justamente ao lado desse polígono. No caso aqui, a base desse triângulo aqui, a gente tem esse triângulo aqui, esse triângulo aqui, ó. Esse triângulozinho aí, a base dele é justamente o lado do polígono. Tá? Vê que tá aqui como eu deixei escrito aqui. Então, a base do triângulo corresponde ao lado do polígono, e essa medida a gente está indicando por ele. A altura relativa a essa base é justamente a apótema, porque a gente estava vendo aqui, ó. A gente tinha visto bem aqui, aqui a gente tem um triângulo, aqui, ó, tem um triângulo aqui, ó. É a base, e aqui, ó, é a altura. A altura desse triângulo é justamente a apótema dele aqui, ó, esse azinho. Ok? Ok. Beleza. E aí ele fala aqui, ó,
a área desse triângulo continua sendo a mesma coisa, base vezes altura. Então, a área do triângulo, desse triângulo aqui, ó, é base vezes altura. No caso da nomenclatura, ou seja, dos nomes que nós estamos dando aqui para essa apótema, a base desse triângulo, a área desse triângulo aqui é o quê? Deixa eu colocar de vermelho aqui. A base desse triângulo aqui, ó, é o quê? A base dele é o Lzinho, que é a lateral do polígono, e a altura é justamente a apótema. Ok? Beleza. É justamente o que ele fala. Só que aí, ó, é base vezes altura dividido por 2. Então, aqui a área desse triângulo aí, ó, é base vezes altura dividido por 2. E aí, se eu quiser saber, por exemplo, qual é a área desse polígono, como é que eu faço? Já que é um pentágono. Um pentágono, nesse caso, o pentágono, ele tem quantos triângulos dentro dele aqui? Tem 5. Então, se eu quiser saber a área do polígono, ou seja, desse pentágono aí, então a área do pentágono, a área dele, é o quê? É 5 vezes a lateral dele, vezes a apótema, dividido por 2. É assim que nós calcularíamos a área desse pentágono. Até aqui, tranquilo? Tranquilo. Perfeito. É justamente o que está aqui, ó. O que já está descrito aqui de uma forma mais organizada. 5LA sobre 2, tá? Certo. Só que se a gente for fazer essa relação para todos os polígonos regulares, dá para a gente criar uma semelhança entre todos os polígonos. Como assim, ó? Como 5L, porque assim, ó, o perímetro desse polígono, como é que a gente calcularia? Já que o lado dele se o lado dele é o L, então se aqui vale L, aqui é o lado dele, aqui é o lado, aqui é o lado e aqui é o lado, quanto que é o perímetro desse polígono? L mais L, 2L, certo? Então, assim, ó, L mais L mais L mais L mais L. Dá quantos L's aí? 5. 5L. Então, esse é o perímetro de um pentágono. Então, justamente isso que a gente está vendo aqui. Ó. Se 5L, como 5L é o perímetro do pentágono, então se a gente tem aqui 5L dividido por 2, quer dizer o quê? Que é o perímetro dividido por 2, concorda? Concordo. Então já dá para dizer que a área de um polígono é o perímetro dele dividido por 2 vezes esse azinho aqui, que é o azinho da apótema. É justamente o que foi colocado aqui, ó. A área de um polígono, ele coloca aqui como semiperímetro, ou seja, a metade do perímetro multiplicado pela apótema. E isso aqui vale para todos os polígonos regulares. Então, por exemplo, se eu tenho um hexágono que tem 6 lados, a área de um hexágono, por exemplo, por ter 6 lados, vou colocar assim, ó, seria o quê? Ao invés de 5L, seria o quê? 6L dividido por 2 vezes a área. Vezes a apótema, perdão. Se eu tiver um heptágono, que são 7 lados, é o que? 7 vezes L dividido por 2 vezes a apótema, sendo que o L é o lado desse polígono e o A é a apótema, porque a apótema ela não muda. A apótema não muda. Eu tinha até, deixa eu colocar aqui para você ver uma coisa, para você verificar de um heptágono, por exemplo. Só um instante, deixa eu pegar aqui a imagem que eu tinha separado para você. Justamente aqui, ó, por exemplo, de um heptágono, que são 7 lados. Heptágono. São 7 lados. Eu tenho aqui, ó, 7L. O 7L é o perímetro, ó, porque ó, L mais L mais L mais L mais L, ou seja, dá 7L, dividido por 2 vezes o A. A apótema, Cauã, sempre vai ser a mesma coisa. Olha aqui, apesar de serem 7 lados, então todas as vezes que eu tiver um polígono, só para tu entender melhor isso, se é um heptágono tem 7 lados, eu consigo colocar ali dentro 7 triângulos. Se for um octógono, que são 8 lados, eu consigo colocar ali dentro 8 triângulos. Se é um decágono, que são 10 lados, eu consigo colocar ali dentro 10 triângulos, e assim sucessivamente. A apótema sempre vai ser isso, ó, o centro desse polígono até a metade, desculpa, até a distância até a metade de um dos lados. Consegue visualizar aqui? Possível. Então, sempre vai ser a mesma coisa. Ou seja, a área de um polígono regular, deixa eu colocar aqui em outra letra, senão vai confundir. A área de um polígono regular sempre vai ser aqui, ó, o perímetro dividido por 2 vezes a apótema. Beleza? Beleza. Beleza, aqui, ó, calcule o perímetro e a área dos seguintes polígonos certo regulares, Certo. utilizando a constante F da tabela P5. Tá. Vamos lá aqui. Vamos fazer aqui por partes. Aqui. Então, no caso dessa primeira aí, a gente tem um triângulo, certo? Certo. Então, só para a gente entender. Primeira coisa que ele quer saber, ó, o perímetro. O perímetro, como você mesmo disse, é o quê? A soma de todos os lados. Isso. Se o lado desse triângulo vale 3,2 centímetros, o perímetro vai ser o quê? Vai ser Chamar de aqui, vai ser 3,2. Se são 3 lados, é o quê? 3,2 mais
3,2. 3,2 mais 3,2. Isso aqui, se eu somar, vai dar 9,6 6. centímetros. Então, isso aqui é o perímetro desse triângulo aí. Tá? Vamos ver a área dele, mas vamos ver a área pelo jeito normal, se a gente consegue aqui. O que é a área de um triângulo? É a base vezes a altura. O que mais? Dividido por Dividido 2. Então, beleza. Se a gente olhar esse triângulo aí, Cauã, a gente vai ter o seguinte. A gente tem isso aqui. 3,2. E tem essa altura aqui que eu não sei de quanto é. Mas eu sei que aqui também vale o quê? 3,2, certo? certo. Mas para eu calcular essa área, eu preciso o quê? Eu preciso saber essa altura aqui. Como é que eu acho essa altura, Cauã? Não sei não. Vamos lá, tranquilo. O que a gente consegue ver aqui? Deixa eu aproximar, aumentar isso aqui. Para não ter que fazer outro desenho. Acho que vai acabar que eu vou ter que desenhar outro mesmo, para ficar mais bonitinho. Aqui assim. E eu desenhar maior, para te mostrar uma coisa bem aqui. Essa altura dele aqui, ó, ficou horrível do mesmo jeito. Mas essa altura aqui, ela faz. Isso aqui é um lado, isso aqui é o mesmo lado, tá, Cauã? Uhum. Isso aqui forma bem aqui, ó. Que tipo de retângulo? Você sabe me dizer? É o equilátero? Um triângulo retângulo. Rapaz. Até 90 graus. O que é um triângulo retângulo? É aquele que forma, que em um dos lados ele faz 90 graus, que é justamente esse lado aqui, ó. E aí, calma, quando a gente tem um triângulo retângulo, do que a gente lembra? Sabe me dizer? Ó, aqui é o lado, eu só coloquei ele de uma forma diferente, ó. Na verdade, não deixa eu deixar do mesmo jeito, que é para não criar confusão aí na tua cabeça. Vou colocar do mesmo jeito aqui. Triângulo aqui, um triângulo aqui, um triângulo aqui, um triângulo aqui. Ficou mais uma curva, mas tudo bem. Então, aqui é a altura, aqui é o lado, e quanto que é e qual que é o valor que eu coloco aqui, onde eu desenho um círculo? Do lado da base? Mas qual o valor que eu coloco aí, sabes? Como assim o valor? Aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho um triângulo completo, ó. Isso aqui, ó, eu tenho um triângulo completo. Só que para cá pro lado, eu peguei só essa parte aqui do triângulo. Faixa amarela. Só essa parte amarela aí. Concorda que daqui para cá, ó, é o lado dele inteiro, certo? Certo. Mas daqui para cá eu peguei só uma parte dele. Que parte é essa? É o lado dividido por 2. É a metade de um lado. Ah, tá. Consegue visualizar isso? Sim. Beleza? Beleza. E aí a gente lembra do quê? De algo chamado teorema de Pitágoras. Pitágoras. E para que me serve o teorema de Pitágoras? Para justamente eu calcular os lados ou altura de um objeto que tem o formato de um triângulo retângulo. Tu lembra do teorema de Pitágoras? Não. O teorema de Pitágoras me diz o seguinte, Cauã. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho bem aqui, ó. Hipotenusa. Lembra dos nomes? Eu tenho aqui um cateto. E aqui eu tenho um outro cateto. Que nos livros, normalmente, eles só chamam assim. A, B e C. Não é isso? É isso. Lembra disso? Mais ou menos. Mas você lembra disso aqui que eu tô... Mas tu lembra do teorema de Pitágoras, né? Lembra? Tu lembra que, igual, o professor já falou desse nome. Esse nome eu lembro, professor. Isso daí. É esse? Beleza. Como é que eu calculo o teorema de Pitágoras? Justamente assim, ó. Eu pegar a hipotenusa e elevar ao quadrado. O que é elevar ao quadrado? Eu pegar, por exemplo, ali a hipotenusa e fazer A ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Como assim o quadrado dos catetos? Pego B ao quadrado mais C ao quadrado. É assim que eu calculo o teorema de Pitágoras. Sempre eu pego a hipotenusa ao quadrado igual, ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado de cada um desses catetos. O nome de cada um dos lados de um triângulo, retângulo, se chama cateto. Tudo bem? Tudo bem. Conseguiu compreender o que eu falei até aqui? Consegui. Beleza. Como é que a gente vai usar isso para solucionar essa parte aqui? Ó? Fazer da seguinte forma. Agora eu vou trazer para cá porque já ficou complicado. Eu vou desenhar de novo aqui, já que eu só te relembrei do teorema de Pitágoras. Em algum outro momento a gente pode até fazer mais questões a respeito disso. Mas eu vou colocar de novo aqui o triângulo retângulo do pentágono. É exatamente isso aqui que eu tenho. L sobre 2, o lado e a altura da base. Bom, então o que eu tenho que fazer aqui? A hipotenusa é justamente esse lado inclinado aqui, ó. Então, se a minha trigonometria fala disso aqui, ó, vou apontar que eu acho que está olhando, eu falo disso aqui, ó, a ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual a um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Nesse caso, a minha hipotenusa é esse lado aqui, ó.
E os outros lados são os catetos. Por quê? Porque a hipotenusa é esse lado que está inclinado. Consegue observar isso? Sim. Beleza. Então aqui eu tenho, ó, Que essa hipotenusa é sempre ao contrário do ângulo de 90. a hipotenusa sempre é o oposto do ângulo de 90 graus, perfeitamente. Se o ângulo de 90 graus está aqui, ó, a hipotenusa é o contrário. Tá. Beleza? Beleza. Então, se eu tenho que a hipotenusa ao quadrado é igual a um dos lados ao quadrado mais o outro lado elevado ao quadrado também, ó. Eu só coloquei aqui o teorema de Pitágoras. Conseguiu entender o que eu fiz aqui? Não. Não? Eu repito de novo, olha só. O que eu sei do teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado, vou colocar aqui, a hipotenusa elevado ao quadrado é igual a um dos catetos elevado ao quadrado mais o outro cateto elevado ao quadrado também. Nesse caso aqui, quem é a hipotenusa? Não é esse lado aqui, inclinado, né? E quanto que vale ele, né? O valor de um lado, que é o L? Certo. Então aqui é L ao quadrado igual. Aí esse cateto aqui é o quadrado. Ou seja, todo esse valor, L sobre 2 ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, que no caso é esse H aí. H ao quadrado. Foi isso que eu escrevi naquela hora. Ah, tá, entendi agora. Beleza? Beleza. E aí, ó, o que eu tenho? Se eu quero encontrar o valor... Tudo isso aqui, professor, eu já até entendi por que a gente está procurando isso aqui. A gente está procurando isso aqui, ó, porque a gente quer saber quanto que vale. Tá vendo o mouse mexer, o ponteiro do mouse aí? Uhum. A gente quer saber o valor desse H aqui, ó, Da altura, né? na altura. É justamente essa altura que a gente está tentando encontrar. Então, a gente tem aqui, ó, esse camarada aqui, ó, eu vou colocar ele para o outro lado. Vou jogar ele para o outro lado da igualdade. Você tem alguma dificuldade com operações com jogo de sinal? Calma. Oi. Tem alguma dificuldade com jogo de sinal? Ah, não, eu não. Não, né? Então, tu sabes aqui, por exemplo, que eu posso pegar L ao quadrado. Esse aqui, ó, eu posso jogar ele para o outro lado e ele vai ficar negativo. Certo? Certo. Dividido por 2 igual a altura ao quadrado. Esse aqui eu só fiz repetir. Esse aqui eu joguei ele para o outro lado, ele veio com sinal negativo. E esse aqui eu só fiz repetir. Tudo bem? Bem. Beleza. Então, isso aqui vai ficar o quê? Que é a altura ao quadrado. Eu só coloquei agora a altura ao contrário aqui, mas dá a mesma coisa. L ao quadrado menos... Aí aqui eu faço, ó, L elevado ao quadrado dá L ao quadrado. 2 elevado ao quadrado dá quanto? Elevado ao quadrado dá 4. 4. Então, a altura ao quadrado, eu vou fazer a fração aqui, ó. Tem problema com fração e fração? Tem. Tem dificuldade? Uhum. Tudo bem, vamos lá, com calma aqui. É justamente aqui que eu estava te falando. Aos poucos a gente vai encontrando alguma dificuldade que a gente está tendo. O que a gente precisa entender... Vou colocar até aqui agora de uma cor mais... Vou colocar aqui uma rosinha aqui, não tem problema não. Como é que eu faço isso aqui? Depois eu vou explicar com mais calma sobre a operação com fração, mas isso aqui é só para a gente finalizar essa parte. Quando eu tenho uma operação com fração, onde os denominadores são diferentes, como assim diferentes? Aqui embaixo desse L ao quadrado, tem o número 1. Isso aqui eu acho que o professor te explicou. Embaixo de todo o número tem o número 1. Então aqui eu tenho uma fração, uma operação com frações, onde os denominadores são diferentes. Então, nesse caso, quando os denominadores eles são diferentes, eu preciso encontrar um novo denominador. Que nesse meu caso aqui, vai ser o próprio número 4. Porque eu só tenho o número 4 e o número 1. E eu consigo achar um novo denominador multiplicando os denominadores antigos. Então, como eu só tinha o número 1 e o número 4, o meu novo denominador vai ser o próprio número 4, porque 4 vezes 1 é 4. Até aqui. Está acompanhando? Beleza. Então, aqui, e aí, como é que a gente faz isso? A gente pega o novo denominador e eu vou fazendo a divisão pelos denominadores antigos. Eu vou dividindo. E o resultado dessa divisão eu multiplico pelo próprio numerador, ou seja, pelo número que está acima dele. Então, vamos por fácil aqui. 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 1 que está aqui é o próprio 4. No caso, vai ficar 4 L ao quadrado, porque o L já estava aqui. Tudo bem? Tudo. Aí que eu tenho aqui o sinal de menos. Ó, menos 4 dividido por 4 dá quanto? Vai ser 4. Dá 1. Dá 1. E 1 vezes o próprio L ao quadrado vai ser o próprio L ao quadrado. Aqui eu tenho 4L ao quadrado menos L ao quadrado. O que eu tenho que olhar, já que eu estou trabalhando com números e letras? Eu só olho se os números, desculpa, se as letras são iguais. Por exemplo, aqui está L ao quadrado e aqui está L ao quadrado, eu só olho para o número que está na frente da letra. Porque às vezes os alunos eles têm dificuldade de enxergar ali um número e uma letra juntos. Então, qual é a orientação que eu faço? Olhe somente os números se as letras forem iguais. Se elas tiverem a mesma potência, se elas forem totalmente iguais, aí nesse caso eu vou olhar somente para o número. Então aqui, ó, se está 4L ao quadrado e aqui está menos L ao quadrado, eu vou olhar só para o número 4 e para o número 1 que está aqui na frente. 4 menos 1, 3. e eu repito o L ao quadrado, dividido por 4. Então, o que eu descobri aqui? Ó, que a altura ao quadrado é igual a 3L ao quadrado dividido por 4. Até aqui, ok? Ok. Perfeito. Professor, mas eu tenho que achar a altura, que é o H. Como é que eu faço? Então, aqui, ó, eu tenho um Hzinho aqui, ó. E aí, quando eu tenho isso aqui,
Tu lembra de radiciação, tirar a raiz quadrada? Mais ou menos. Tudo bem. Eu vou dar um exemplo bem aqui. Ó. Se eu tenho assim, ó, 2 ao quadrado é quanto? 4. 3 ao quadrado é igual a quanto? É 9. Tá. Agora, se eu tiver assim, ó, raiz quadrada de 4 é quanto? É 2. Raiz quadrada de 9 3. é 3. Quando eu tenho assim esse h ao quadrado, esse número 2 aqui, ó, eu faço com que aconteça aqui, ó, a raiz quadrada de tudo que está ali dentro. 3L ao quadrado sobre 4. Uhum. E aqui que eu quero que você preste atenção. Se eu estou fazendo raiz quadrada de várias informações, eu vou colocar dessa forma, e tudo que tiver aqui por multiplicação e divisão, tá vendo aqui, ó, isso aqui, o 3 está multiplicando pelo L ao quadrado, e isso aqui está dividindo por 4, certo? Certo. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. 3 vezes raiz quadrada de L ao quadrado dividido por raiz quadrada de 4. É a mesma coisa. Novamente, só é a mesma coisa se dentro dessa raiz quadrada só tiver informações de multiplicação e divisão. Se tiver soma e subtração, isso aqui que eu te mostrei já não vale. Uhum. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. E aí, ó, eu vou colocar aqui, ó. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 3 eu vou deixar ainda assim. Eu posso depois ver na calculadora quanto é. Dá 1,67, não tem nada. Raiz quadrada de L ao quadrado é o quê? É o próprio L ao quadrado. L. Ah, o L. Verdade. Raiz quadrada de 4 é o quê? 2. 2. Então, essa altura aí, ó, é L dividido por 2 vezes raiz quadrada de 3. Isso é a altura daquele triângulo lá que a gente está encontrando. Tá? Vou buscar aqui, ó. É essa altura aqui, ó. Uhum. Beleza? Beleza. Bom, agora a gente vai para... Isso eu estou te ensinando, obviamente, na verdade é para você entender como que a gente calcula a área. É claro que tomou um pouco mais de tempo aqui, porque a gente foi pegando outras informações para ir te lembrando de algumas coisas. Tá? Tá certo. Então, aqui é uma ideia realmente de passar um passo a passo para você ir absorvendo esse conteúdo. Então, vamos lá porque a gente estava atrás. A gente queria saber aqui, ó. A gente queria calcular isso aqui, ó. Base vezes altura dividido por 2, que é justamente a área desse triângulo aqui, ó. Então, a área do triângulo, eu vou colocar de novo, a área do triângulo... Que é 3,2 o lado dele. Então, é o quê? Base, a área é igual a base, vezes a altura dividido por 2. No caso, quanto que é a gente... Vamos colocar aqui os valores, na verdade. A altura é o quê? O L vale quanto? Ele vale 1. 3,2 aqui, ó. Ah, tá, verdade. Né? 3,2 dividido por 2 vezes a raiz quadrada de 3. E só confirmar, a gente pode arredondar aí a raiz quadrada de 3 para 1,7. Mas a raiz quadrada de 3, ela... Vou pegar aqui, calculadora, que é o recurso técnico. Certo. Uma aqui, raiz quadrada de 3, ó, 1,73. Então, vou colocar aqui como sendo 1,7 raiz quadrada de 3. E eu multiplico isso aí tudinho. Ó, 3,2 vezes 1,7 dividido por 2. Isso aqui dá 2,72. Então, a altura desse triângulo é 2,72. Então, para eu achar a base é o quê? No caso, é a lateral, que é 3,2, vezes a altura, que é 2,72, dividido por 2. Isso aqui vai dar, vezes 3,2, dividido por 2, dá 4,35 centímetros quadrados. Então, no caso, a área desse triângulo aqui, ó, é 4,35. Uhum. Tá, é claro que a gente... Vamos lá. Vamos lá, rapidinho. Área do círculo. O círculo é o quê? Obviamente, é uma parada redonda, e a área do círculo, Cauã, a gente acha dessa forma aqui, ó. πr ao quadrado. O que é isso? Um círculo ele é composto, basicamente, Cauã, do raio e só. O raio define o círculo. Tudo bem? Então, calcular essa área do círculo é justamente isso aqui, ó. A área do círculo é π raio ao quadrado. Que de acha esse π? Esse π, se você colocar na calculadora, é um 3,14. Tá? E o comprimento, o perímetro de um círculo, que é o que a gente chama de circunferência, circunferência é justamente o perímetro do círculo. É 2 vezes o π vezes o raio. Isso aqui é o comprimento de um círculo. Beleza? Beleza. Agora, deixa eu explicar esse teu exercício aqui. O que ele fala? Então, assim, ó, se eu tiver que falar, já que a área de um círculo completo é o quê? É o π vezes o raio ao quadrado, o que ele faz aqui nessa relação? Ele faz basicamente o seguinte, deixa eu explicar isso aqui. Ó. Se, aí presta atenção, ó, quanto que a soma de, aquilo que eu te falei logo no início da nossa aula, a soma dos ângulos internos dos polígonos, dá quanto? De todos os ângulos. 360. Então tá aqui, ó. Se a área de um polígono completo, desculpa, de um círculo completo é 360 graus, então ele está dizendo o seguinte, ó, que quando a área é 360 graus, desculpa, quando a soma de todos os ângulos é 360 graus, eu tenho uma área de πr ao quadrado. É isso que ele está dizendo aqui. Quando eu tenho uma área completa de 360 graus, a minha área é completa, πr ao quadrado. Ele só está fazendo essa relação. Um círculo completo, 360 graus, significa que a área é completa, πr ao quadrado. Tudo bem? Tudo bem.
Beleza. E o que ele quer saber? Bom, eu quero saber só quanto que é, então, essa parte colorida aqui. Só um setor específico desse círculo. E aí, um setor específico, ele dá o ângulo desse setor, o ângulo correspondente a esse setor. Então, nesse caso aqui, você já ouviu falar de regra de 3? Já. Consegue entender bem regra de 3? Mais ou menos. Tá, então, Tem um tempo que eu faço. beleza. Esse já é assunto para uma outra aula. Ou se você quiser, a gente fala uma outra aula, a gente fala só sobre regra de 3. Mas vamos só para entender isso aqui. Se 360 graus é a área completa, que é πr ao quadrado, quanto que vale de área quando o setor ali ele tem 60 graus? É isso que ele está fazendo. Essa é a regra de 3. Então, 360 graus está para uma área completa, assim como 60 graus está para uma área menor, uma área específica. E é essa relação que você vai ter que fazer. Então, ele faz aqui, ó, 360. Nesse caso, a área aqui, desse círculo aqui, ó, quanto que é o raio dele? Raio é 5. Então, a área desse cara aqui é π5 ao quadrado. Então, essa área vai dar 25 π centímetros quadrados. Então, vamos deixar o 3,14 não, vou deixar assim por enquanto, mas depois a gente calcula. Tá certo. Beleza? Beleza. Na verdade, ele até colocou aí no exercício, deixa eu colocar então aqui. Então, 3,14 vezes 25 dá 78,5. Então, essa área aqui, ó, é 78,5 centímetros quadrados. E aí, deixa eu diminuir aqui, 60 graus, então vai ficar bem assim, ó, 360 está para 78,5, assim como 60 graus está para um valor x, que é justamente a área que eu quero encontrar. E quando eu tenho nesse sentido, Cauã, o que eu faço? Fica assim, ó, 360 dividido por 60 é igual a 78,5 sobre x. Eu deixo nessa mesma ordem que está aqui, ó. Na mesma ordem que está aqui, eu coloquei aqui, 360 dividido por 60 é igual a 78,5 dividido por x. Ok? Ok. E aqui eu faço a multiplicação de meio pelos extremos. 360 vezes x 360x. igual a 60 vezes 78,5. 60 vezes 78,5 dá 4.710. 4.710 dividido por 360. Consegue entender por que 360 está aqui embaixo? Porque o senhor passou ele para... Isso, porque ele está multiplicando aqui. Ó. Se ele está multiplicando, se eu quero colocar ele para o outro lado, ele vai para o outro lado dividindo. Uhum. Entendi. Beleza? Beleza. E aí eu tenho aqui, ó, 4.710 dividido por 360 me dá 13,08. Então, o que eu sei? Que a área completa do círculo é 78,5. A área completa dele. Mas quando eu pego só uma parte dele, ou seja, 60 graus desse círculo, essa área é 13,08. É uma área menor. Ele inteiro é 78,5. Essa área menor aqui é 13,08. Conseguiu pegar aí que eu passei? Uhum. E aí tu vai fazer isso daí para tudo isso aqui, ó. A letra A é quase a mesma coisa, ó, dá 60 graus. Só que a única diferença dessa tua letra A aí é que você vai fazer... vai mudar o raio. Então, no caso aqui da letra A, ó, da letra A, você vai fazer o quê? 360 graus para πr ao quadrado, e tu vai fazer 60 graus para um valor x. E esse r é esse valor aqui, ó, de 6 centímetros. Uhum. A letra B, 360 graus, mesma coisa, para πr ao quadrado. Só que aqui tu vai pegar o quê? Ó, 240x. Por quê? Porque o ângulo aqui, ó, é 240 graus. Certo. Na verdade, aqui, não é 240. Isso aqui eu acho que é uma pegadinha, inclusive. Porque se é 360 graus, esse ângulo aqui, ó, ele é maior do que esse ângulo aqui, ó. Uhum. Então, 240 graus é desse lado. Então, qual é o ângulo daqui de dentro? É a diferença de 360 menos 240. 120. 120 graus. Então, tu vai usar ali, ó, 120 graus. E aqui tu vai usar o 120 graus. Entendeu? Entendi. Na letra C, ó, é essa área pintada que ele quer aqui, ó. Então, aqui tem quanto? Onde está o quadradinho? Aqui tem 90 graus. Então, o ângulo que tu vai usar aqui é o quê? 270. 70. Então, na letra C, você vai usar ali o quê? A mesma coisa, 360 para πr ao quadrado. É que tu vai usar 270 para x. Uhum. Entendeu? Entendi.